Olá, boa tarde, como é que vocês estão? Como é que está a vida aí? No vídeo de hoje, isto podia ser facilmente um podcast, ok? Mas eu decidi gravar vídeo, porque agora estou numa de gravar vídeo e fazer assim com pouca edição e só postar e vamos ver no que é que isto vai dar. Hoje eu quero falar sobre birras. Honestamente eu não me lembro se eu tenho um episódio do podcast, mas eu acho que não tenho nenhum episódio do podcast sobre birras. E eu acho que isto é uma coisa interessante para se falar, porque hoje em dia as crianças fazem muitas birras, e a birra é algo normal do neurodesenvolvimento. Tipo, é super comum isso acontecer, ok? As crianças chegam... Caiu o meu caderno. As crianças chegam a uma idade e começam a fazer birras, ok? E eu queria falar sobre isso, quer vocês sejam pais e estejam a passar por isso com a vossa criança, quer vocês sejam adultos e estão fartos de birras à vossa volta e não sabem o que fazer ou como reagir, ou acham que toda a gente é mau pai à vossa volta, ok? Então eu acho que é muito útil, sempre que nós falamos sobre coisas que têm a ver com a infância ou assim, eu acho que é muito útil porque se nós não somos pais, não somos tios, não temos nenhuma criança perto de nós, nem vamos ter, não trabalhamos nessa área, etc., nós podemos nos encontrar com uma criança na rua ou com um pai a tentar educar a criança na rua e às vezes acabamos por julgar os pais, aquilo que eles estão a fazer, sendo que eles não estão a fazer nada de errado, eles só estão a fazer o seu trabalho. Então, pronto, birras são normais, ok? Tipo, isso acontece, faz parte do neurodesenvolvimento das crianças e o que acontece é que as crianças sentem-se muito frustradas quando ouvem ou quando têm algum tipo de sentimento ou emoção e não conseguem lidar com isso e então têm uma birra, ok? Não vou falar sobre o facto dos adultos também terem birras, ok? Isso está no meu outro vídeo. Mas, os adultos também têm birras e muitas crianças têm dificuldades em superar as suas birras porque os adultos também fazem birras, ok? Fica aqui o parênteses. Vamos continuar. Pronto. Então, o que é que nós temos de fazer? Eu nunca me vou esquecer daquilo que uma vez aquilo que o Jordan Peterson disse. Se vocês não conhecem, estão a perder, ok? Ele é autor, é psicólogo e tem tipo... já vendeu milhões de cópias dos livros dele e tal. E é muito fixe. E há uma coisa que ele disse que é... eu vou parafrasear muito, está bem? Que eu agora não me vou lembrar exatamente como é que ele disse. Mas ele falou sobre esta questão da primeira infância, assim... que nós... Quando estamos a educar uma criança, nós temos que entender que nós temos que educar a criança para ela não ser uma pessoa aborrecida. Aborrecida no sentido de uma pessoa chata, tá bem? Pronto, vou ser mesmo boa honesta, uma pessoa chata, porque ninguém quer conviver com uma pessoa chata, tá? Então eu podia estar aqui a falar termos técnicos e não sei o quê, mas eu sei que vocês querem perceber o que eu quero dizer. Então eu vou passar logo isso direito. Ninguém quer conviver com uma criança chata, ninguém quer conviver com uma pessoa chata. Em muitos níveis. E uma criança birrenta é uma criança chata. Ok? Ai, Patrícia, mas tu acabaste de dizer que faz parte do desenvolvimento. Sim, claro que faz. Mas há crianças que fazem mais birras do que outras e há crianças que não saem nunca da fase da birra porque os pais não impõem limites para isso, certo? Pronto. E ninguém quer lidar com uma criança chata. Assim, mas as outras pessoas não querem lidar com o meu filho, o problema delas e nananã. Pois é, mas estás a esquecer de um problema. É que o teu filho tem que lidar com as outras pessoas. Tu até podes não te importar quando ele está contigo ou quando ele está com a tua família que se lixe. Mas, que é o que tu pensas, né? Mas a realidade é que as crianças buscam automaticamente a aprovação das pessoas que estão à sua volta. Quer sejam professores, primos, tios, o que for. E as crianças sentem na pele, ok? Sentem mesmo quando, por exemplo, o meu primo é muito mais extrovertido que eu e ele tem muito mais atenção que eu. Porque eu não gosto que me toquem e ele não se importa que lhe toquem. Que lhe toquem, que lhe abracem, que lhe mexam, que lhe puxem para cima. Estou a dar um exemplo até mesmo meu. Que eu odiava isso. Que me tocassem, que me abraçassem. Que eu não sou nada de toque assim de pessoas aleatórias. E eu sou mais carinhosa. Com um cuidado, um toque mais cuidadoso e assim. Eu não gosto de brincadeiras assim espalhafatosas e assim. E a minha prima, por exemplo, gostava. E isso torna com que ela era muito mais sociável, muito mais enturmada em toda a gente, em fazer amigos e etc. E eu não, hoje não ligo, tá? Mas era algo que, e quando Jordan Peterson falou isso, fez muito sentido. Porque se nós não educarmos as crianças desde cedo a serem bem educadas, a serem gostadas, não é? Tipo, a certas coisas que têm que fazer socialmente para serem socialmente aceites. E eu não estou a dizer que nós temos que ser pessoas likeable e que toda a gente tem que gostar de nós e que nós temos que mudar a nossa personalidade.
Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de educação. Eu estou a falar de a própria criança perceber isso. Tipo, se tu estás a fazer birras, eu não quero falar contigo. E eu não estou a dizer que nós temos que falar isso à criança, mas isso não é aceitável, ela fazer birra. Está a fazer sentido que eu quero falar com vocês? E então, o Jordan Peterson falou sobre isso. Porque o que acontece com essas crianças que são extremamente birrentas, que não têm disciplina, ou que são extremamente mimadas no sentido de não terem limites, tá? Porque eu não acredito que uma criança possa ser mimada ou cuidada demais. Eu não acredito que isso exista. O que acontece é que normalmente existe demasiada permissividade, poucos limites, ou seja, a criança faz o que quer. E isso não é mimo. O mimo é cuidado. Mimo é dar atenção, é dar colo, é dar carinho, é isso, tá? Mimo não é não ter limites. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu não sou mãe ainda, mas eu sou uma pessoa que eu imponho muitos limites, quer quando eu servia na igreja, nos kids, eu vou ao Summer Camp dos kids sempre, é uma coisa que eu automaticamente estou escalada, e os miúdos, e com os meus sobrinhos também eu sou assim. E eles sabem onde é que eles podem ir comigo. E quando eles tentam ultrapassar esse limite, que é uma coisa natural que as crianças fazem, é uma coisa natural que inclusive os adultos fazem, o que eu faço é eu imponho esse limite à criança e digo assim, olha, isso não é ok comigo. Tu já sabes disso. Tu estás a ultrapassar uma regra e tu sabes que isso não é ok comigo. Não é ok tu fazeres isso comigo. Eu já esclareci que estas eram as regras. E a criança fica assim, uau, desculpa. Eu trato a criança mesmo, e eu falo com a criança como se ela fosse uma adulta, neste sentido. Eu digo assim, isso não é ok o que tu estás a fazer. Também, claro, não estou a falar de uma criança de 2 anos, eu não vou ao summer camp com crianças de 2 anos, ok? Mas, por exemplo, com o meu sobrinho, eu também sou muito clara nisto. O João, desde muito pequenino, que eu já lhe dizia assim, se tu pudesses ir, a tia deixava-te ir, mas tu não podes ir, é uma questão de segurança. E ele, ok. Não faz birra sequer, ele só faz, ok. Eu entendo. Tipo, ele entende logo. Porque quando nós paramos de achar que as crianças são, não sei, totós, porque não são. As crianças não são estúpidas, ok? E se nós acharmos que as crianças são estúpidas e não entendem as coisas, é ridículo, porque as crianças entendem. Entendem mesmo o que está a acontecer. E se nós sentarmos e conversarmos e explicarmos o que é que está a acontecer, elas vão perceber. Então eu acho que é muito importante nós entendermos isto. Nós não estamos a criar os nossos filhos só para nós. Ai não, eu quero que ele tenha uma personalidade toda não sei o quê, nananã, eu quero que ele seja feliz e seja quem ele quer ser, e quero que não sei o quê, quero que não sei o que mais. Mas tu estás a esquecer que nem toda a gente vai gostar dele. Tu estás a esquecer que se ele for uma pessoa mimada, ele não vai ser uma pessoa de sucesso. Tu estás a esquecer disso. E às vezes é muito mais fácil os pais dizerem assim, ai não, que eu quero que o meu filho tenha as boas notas é mais importante. E não pensam na questão social, que é mais importante ainda do que as notas. Muito mais importante ainda do que as notas, do que ser cognitivamente útil, ok? Então, essa questão de impor limites é importante não só para as birras, mas também para o sucesso a longo prazo da criança. Porque essa rejeição que a criança sente, porque ela não consegue controlar a birra, e não consegue controlar a birra a longo prazo, porque os pais não começaram a impor limites antes, não é? Então, esta birra foi-se perpetuando. De repente, a criança até pode começar a receber um diagnóstico de POD, acho que é POD que se diz, perturbação de oposição, de comportamento de oposição, é uma coisa assim. Então ela recebe ou de hiperatividade, ou etc. E na maioria das vezes, eu vejo crianças com estes diagnósticos e digo assim, a mãe é que nunca pôs limites, o pai é que nunca pôs limites, como é que podemos estar a fazer um diagnóstico destes? Se são pais que claramente nunca impuseram limites. A criança tem déficit de atenção. A criança é viciada em açúcar e em telas. Como é que o cérebro dela está treinado para se concentrar? Não está. E estão a dar diagnósticos às crianças, vocês estão a fazer com que os vossos filhos sejam diagnosticados e medicados, estão a sobrecarregá-los com terapias e coisas e não sei o quê, que provavelmente não fazem mal, mas também não estão a fazer nada, porque o problema mesmo são vocês que não estão a pôr limites. Desculpem, alguém tinha que vos dizer isto. E coube-me a mim. Se estão neste vídeo, não saiam ainda, está bem? Porque eu estou aqui para vos ajudar. É importante, toda a gente quer ser gostado. Toda a gente. Não significa que seja por toda a gente, não é? Tipo, o objetivo não é ser gostado por toda a gente. Mas, pelas pessoas mais próximas de nós, tipo, é muito... Ai, o sol está a vir, que lindo. É muito triste para uma criança ela sentir que é rejeitada por membros da família. Porque não é tão social, porque não é tão isto, porque não é tão aquilo. Porque é irritante.
porque a criança é irritante e a criança não consegue controlar isso. E nunca ninguém lhe está a ensinar a como lidar com isso e a como ser melhor e a como ser diferente. Ok? Pronto, fica a dica, não venham aqui abaixo, tá? Reclamar. Cada um examine-se a si mesmo. Pronto, era isso. Então, limites. Ceder à birra, ou seja, estou no supermercado, não interessa a idade do filho, tá bem? Tipo, primeira infância ali, até 6 anos, até algumas crianças mais velhas ainda fazem algum tipo destas birras. Mãe, olha, quero muito este brinquedo, não sei o quê. Não vais levar o brinquedo, tipo, viemos aqui às compras, comprar arroz, carne e não sei o quê, e não há orçamento para brinquedo, não vais levar o brinquedo. E a criança fica ali. O pai português normalmente o que faz é bate e a criança cala-se, ou chora mais, depende, ou então leva para fora. Impor limites seria, eu já dei o limite, né? E um parênteses, já aconteceu comigo, eu dar um limite ao meu sobrinho, deste género, ou de comportamento, ou qualquer coisa, já não lembro o que é que foi. E depois ficar assim, putz, isto até era uma coisa que realmente eu já disse que não, mas podíamos fazer. Mas eu não cedo. Se eu disse que não, se assim, ai tia, podemos pintar, é uma coisa muito simples. Eu, não, João, hoje não vamos pintar, já estás quase a ir embora, por exemplo. E ele, ai tia, vá lá, por favor, anda lá, tia, por favor. E eu, João, já disse que não. Se é não, é não. E eu às vezes até fico assim, realmente, qual era, não me dava trabalho nenhum estarmos a pintar. Se calhar vamos fazer uma coisa que até vais arrumar mais coisas do que propriamente pintar. Estou a dar um exemplo, tá? Mas como eu já disse que não, e eu não quero que ele pense que só porque ele fez a birra ele teve o sim. Então se eu disse que não, é não. Pode ser o não mais estúpido que vocês disseram hoje. Mas se foi não, é não. Porque é mais importante ele saber o valor desse não, o valor da verdade, do que ele saber, do que ele fazer aquela atividade, qualquer que a atividade seja. Ok? Ou ele, até podia ser uma atividade fixe, que ia ser dinâmica para ele, para mim e para fazermos juntos, mas isso não importa. Porque o que importa aqui é aquilo que nós estamos a tentar ensinar. E estas coisas são mesmo, elas entram para o core. Por exemplo, uma coisa que eu desde pequenino trabalho com o João, com esse meu sobrinho mais velho, é que o João sempre foi muito, ele é muito inteligente, nossa. E então eu trabalho com ele muito a verdade, o sentar e dizer assim, não, João, olha, vê assim, se a tia disse que não, é não. E no outro dia ele está a fazer uma coisa, ele está a fazer batota. E ele está a fazer batota, está sempre a fazer batota, eu estás a fazer batota, ele não está, eu juro que não está. E eu, pronto, ok. E depois eu parei e disse assim, olha, tu fizeste batota, ele, não fiz, eu juro que não fiz. Eu, olha para a tia. O que mais importa para a tia é a verdade. Não é o que tu és feita à asneira, é a verdade. Então, se tu fizeste batota, dizes-me agora que é o mais importante para mim é que tu me digas a verdade. E nós começamos o jogo de novo e está tudo bem, a tia não vai ficar chateada contigo. Mas para mim é mais importante isso do que tu ganhares. É mais importante a verdade do que tu ganhares. Olhem, a sério. Mas eu tive assim, para aí, uns 5 minutos a falar com ele. E ele, eu juro, eu não fiz batota, não sei o quê. Só que eu sabia que ele tinha feito batota. Nós sabemos quando as crianças nos mentem. Era assim, pronto, João, para mim o mais importante é a verdade. Se tu estás a dizer, eu vou confiar em ti. E ele, prontos, está bem. E eu pensar, pronto, está bem, ele já está farto de me ouvir, tipo. E ele diz assim, pronto, está bem. Ai, é que eu não consigo dizer isto sem me rir. Eu fiz batota. Eu tive que me controlar tanto para não me rir. Porque foi tão engraçado a maneira como ele assim, pronto, está bem. Eu fiz batota. Ai, desculpa, eu não consigo fazer isto sem me rir. Foi tão engraçado, tão engraçado. Então, voltando aos limites. Tem muitas vezes que é mais importante nós não quebrarmos esse limite que nós já pusemos do que nós quebrarmos. E também é importante, pais que, mas eu vou ao supermercado, eu dou sempre aos meus filhos que eu posso dar e não sei o quê. Mas é importante em alguma área da vossa vida, ou em todas as áreas, de vez em quando, imporem um limite. Mas eu posso sempre dar um brinquedo. E porquê não de vez em quando dizes que não? Porque é para o teu filho aprender a ouvir que não. Não é? Ou aprender a ouvir que, hoje não vai ser como tu queres, hoje não vais ter aquilo que tu queres, nem sempre tu tens que ter aquilo que tu queres, não é? Claro que nós queremos sempre dar o melhor aos nossos filhos, o melhor aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, etc. Mas nós temos que treinar esta questão com eles. Isso não significa que nós temos que os estressar mais para eles aprenderem a viver a vida, não é isso. Mas é eles receberem consequências daquilo que eles estão a fazer.
Na nossa casa nós não podemos bater. Bateste, então vais ficar de castigo. Ok? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Vais escrever uma carta, vais fazer um desenho, não sei o quê, pedir desculpa, qualquer que seja a punição, não é? Na vossa casa. Ai não, mas não sei o quê. Não. Existe uma consequência. Existe uma consequência. Ai, Patrícia, ele está a fazer uma birra enorme e eu não consigo. Tipo, estou envergonhada, já estou aqui na loja, não sei o quê. Eu sei que às vezes é difícil, mas sai. Só sai da loja. Sai da loja. Se precisas mesmo fazer as compras naquele dia, sai, chegas cá fora, deixas que ele chore tudo até ao fim e diz assim: eu compreendo, tu estás frustrado, eu compreendo mesmo. Eu também queria um brinquedo que está lá na loja. É mesmo chato nós não conseguirmos aquilo que nós queremos. Eu sei disso. Eu sei como deves estar-te a sentir. Pá, é mesmo uma chatice. Mas não podes ter o brinquedo. Eu compreendo, nós estamos aqui a estabelecer esta ligação, mas não... Se eu pudesse te dar, eu dava-te. Mas eu não te posso dar hoje. Hoje não dá. E é isso. Não interessa qual é a razão, que eu não tenho dinheiro. Não precisamos de mentir também. Mas é impor esses limites. Ficar assim, ai não, mas ele nem me gostava nada. Então não digas que não na primeira instância. Não cedam às birras. Qualquer que seja a birra, não cedam às birras. Quando está a birra a acontecer, então aí mesmo é que vocês não podem... Ah, sim, pronto, então está bem, pega lá. Prontos. Não me chateies mais. Ok? Então, as crianças devem de aprender a se desenvolver, não é? A dialogar, a cooperar, a tomar iniciativa, a se relacionar, ok? Devem de aprender sobre os sentimentos de bem-estar, ter esta questão do seu bem-estar, de autoconfiança, de responsabilidade. Então nós temos de começar a dar responsabilidade às crianças, partilhar as coisas com elas e etc, ok? As birras, como eu falei ainda agora, condicionam o ambiente em que as crianças estão. Às vezes as pessoas não têm noção de quanto a birra... As crianças que são muito birras, não é uma birra que faz isto, né? É tipo, as birras fazem. Mas as birras podem, assim, estudos científicos, não é? Dizem que as birras têm vindo a criar problemas entre o casal, porque o casal às vezes também não fica sem tempo para ter a sua intimidade, por exemplo, por causa do tempo que se desperdiça nestas birras. Famílias afastam-se, amigos afastam-se e não querem estar a vivenciar aquilo. O casal também se sente criticado, não é? Porque não está a conseguir lidar com a questão das birras. Pronto, e depois ainda tem, além destas coisas todas, que são coisas que não afetam diretamente a criança, afetam o casal, afetam a família, não é? Também tem aquela questão que eu falei no início, que afeta diretamente a criança, porque a criança está a fazer uma birra, ela não está bem. Aquilo é um sintoma de que algo não está bem. É porque ela está frustrada e ela não soube lidar com isso? Pode ser, mas ela não está bem, ok? Ela não está a conseguir funcionar no seu perfeito juízo. Se alguma coisa não acontece como eu quero e eu faço uma birra como uma criança, qualquer pessoa vai olhar para mim e dizer assim, ela não está bem. Algo está muito mal na vida dela, porque ela não está a conseguir controlar as suas emoções. Só que eu tenho o pré-frontal desenvolvido, a criança não tem. Então é um sintoma de que algo não está bem. O que é que não está bem? A criança está a receber carinho a menos? A criança está a receber limites a menos? O que é que não está bem? Porque não é brinquedos a menos. Não é isso. As crianças não querem isso. Nem as crianças que têm isso acham que querem isso, nem as crianças que não têm isso, elas percebem que não é isso que elas querem, não é o brinquedo. É o carinho, é o afeto, é o colo. Isso vale milhões de euros para uma criança. Milhões. Entendem? Então, a questão das birras está a afetar, apesar de ser a criança a provocar, não é? Porque é a criança que está a fazer, consequentemente também é a criança que é afetada por isso. Porque é a criança que recebe a rejeição. É a criança que ouve, eu não gosto de ti, tu és chata, tu não sei o quê. Que eu sei que se calhar às vezes não são os pais que dizem isso, mas são as pessoas de fora. Tu estás sempre a fazer birras, tu estás sempre assim, eu já estou farta de te aturar, eu já não te consigo mais aturar. E isto tudo volta para a criança, ok? Então, não ceder a birras, impor limites e conversar, dizer o que é que se passa, como é que tu estás. Eu sei que às vezes parece uma coisa muito, Patrícia, eu vou conversar, vou tirar do estímulo, por exemplo, está numa birra muito grande, está num sítio com muito barulho, está na loja, a loja tem músicas, tem luzes, tem coisas, tem não sei o quê, é muito estímulo, pegar na criança, tirar do estímulo, meter no carro, ou o que for, dizer assim, o que é que se passa? Vamos conversar, chega aqui, onde é que tu estás, onde é que tu... Ok, pronto, vamos respirar fundo, estás-te a sentir melhor? Olha, a mãe não te vai dar o brinquedo, mas eu tenho que voltar para a loja.
Queres esperar mais 5 minutos ou vamos já para a loja? Mas a mãe não te vai dar o brinquedo, nem nada. Nós vamos fazer as compras. Como é que queres fazer? Nós vamos agora para a loja. Tu queres ir no carrinho ou tu queres ir no meu colo? Por exemplo, para dar esse afeto, não é? Dar assim opções que sejam viáveis para nós, que sejam possíveis para nós fazermos, mas também que sejam a favor da criança. Por exemplo, se a criança antes estava no chão, se calhar agora vai preferir estar no nosso colo, receber aquele mimo. Às vezes é sono, às vezes o que despoleta birras é sono, é fome, é tanta coisa. Então podemos nós ver assim, pois é filho, estás cansado, eu compreendo. Olha, até deves estar com fome, saíste agora da escola, vou-te dar vamos comer qualquer coisa e já voltamos aqui à loja. Pronto. Muitas crianças também começam a ter muitas birras quando saem da escola. Imediatamente quando saem da escola. E mal veem os pais, ou pouco tempo depois de estarem com os pais, começam a fazer uma grande birra. Aí a dica que nós costumamos dar é que depois da escola as crianças devem ir para um parque ou para algum sítio que elas possam desanuviar um pouco da escola, de tudo que aconteceu na escola, né? Na escola estamos constantemente, é extremamente estruturado, tem muitas atividades sempre, a criança tem que manter sempre um nível de aportar-se bem, etc. Não tem tanta à vontade como tem com os pais. Então, quando está com os pais, ter esse momento de relaxamento com os pais, de ir brincar com os pais lá fora, correr, espairecer um bocadinho antes de voltar para a rotina da noite, ok? Pronto, assim, dicas de ouro sim sobre isso. Então, não ceder, desenvolver diálogo e aprender a cooperar e tomar iniciativa com as crianças. Isto é super fundamental, tipo, começarmos a negociar com as crianças e dizer isso, olha, está a fazer uma birra porque não quer ir tomar banho agora, mas isso não é uma opção, tu vais tomar banho agora. Queres que vá quem? A mãe ou o pai contigo tomar banho? Pronto. Entendem? E nós temos que dar a volta àquilo que a criança quer fazer para ela fazer o que nós queremos que ela faça, o que ela tem que fazer agora. Porque ela não manda, certo? Ela não manda, tipo, ela tem uma rotina que tem que ser estipulada, que foi estipulada para o bem dela, para ela poder dormir bem, para ela se poder desenvolver bem, para ela ficar saudável. E nós também podemos dizer isso. Vou dar mais um exemplo. No outro dia estava com o meu sobrinho num jogo de futebol. E ele ficou aborrecido e tal, e queria estar no telemóvel, tudo bem. Ficou no telemóvel, porque um jogo de futebol é extremamente aborrecido para uma criança de 4 anos. Ficou no telemóvel, então também não podia vir buscá-lo imediatamente e também não queríamos armar ali uma birra, não é? Tudo para evitar a birra. Tipo, nota que o meu sobrinho não é meu filho, então tenho que controlar as coisas dentro das regras que a mãe dele estipula para ele e não as regras que eu estipulo para mim. Porque, por exemplo, se ele fosse meu filho, se calhar eu saía do jogo de futebol. Ou se calhar não sei, ele vinha para o meu colo, dormia, não sei. Ok? Mas é diferente, pronto. E ele estava no telemóvel e depois o meu telemóvel estava tipo com 3% de bateria. E nós tínhamos que sair do jogo. E era um jogo, eu não estava à espera que fosse um jogo com tanta gente, porque eu não sou entendida de nada de futebol. E estávamos a sair do jogo e ele não queria me devolver o meu telemóvel. Eu disse assim, João, isso nem sequer é uma opção. Olha para ti. E ele, claro que não olhou. Está muita gente no jogo. Eu chamei a atenção dele e disse, está muita gente aqui, estás a ver toda a gente a se pôr-se a pé? Tu não vais sequer no chão, tu vais no meu colo. É uma questão, João, da tua segurança. Quando eu disse isto, ele já estava assim a ouvir-me. De género, isto é um sítio perigoso para mim, realmente a minha tia tem razão, está aqui muita gente, eu sou o mais pequeno que está aqui e eu estou sozinho. E eu vou no colo dela, ela está a dizer que eu ir no colo dela é o melhor para mim, e então eu vou no colo dela. E eu, por isso, como vais no meu colo, vais-me dar o telemóvel, eu vou guardar o telemóvel na minha mala, por uma questão de segurança. E ele, e deu-me o telemóvel. Zero birras. Zero birras. Eu não me senti super heroína nem nada do género, tipo, oh meu Deus, eu consegui, I cracked the code. Não, mas é assim, eu consegui falar com ele, ele conseguiu-me ouvir. Ele conseguiu-me ouvir, ele entendeu, tipo, ele entendeu que me tinha que devolver. E eu sei que é difícil, eu disse, olha, eu sei que é difícil, tu me daste, tipo, estás a ver uma cena que é bem interessante e é bem difícil, tu estás-me a devolver o telemóvel agora, mas agora já não é mais uma questão de eu quero que tu assistas ou eu não quero que tu assistas. Agora é uma questão de segurança. E as crianças entendem isto. Elas entendem. E elas não vão tipo, oh meu Deus, não, eu não quero saber, não sei o quê. E isto é uma coisa que nós treinamos desde pequeninos, ok? Então eu espero que estas dicas vos tenham ajudado, espero que vocês ponham em prática estas dicas. Eu sei que nem tudo o que eu disse aqui é uma receita para todos, eu sei que há crianças que são mais desafiantes, há outras que são menos desafiantes, mas nós temos que fazer também o melhor pelas nossas crianças, certo? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho enorme, beijinhos e tchau!